Começou o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 13 de outubro. Eu sou o Fernando Rudnick, estou com nossa dupla dinâmica, Carneiro Neto, vestindo Lacoste Bordeaux. E... Tá bem. Tá bem. Depois da cirurgia veio trotando já. Caminhando mais um pouco, ele faz dupla com o Viveiros. Aliás, perguntaram qual é a posição que vocês jogavam na época, né? Que eram atletas. Nós somos jogadores de juvenil, né? Que posição você jogava, cara? Eu jogava de meia-direita. 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 Eu era reserva do Carneiro. Meia armador. Meia ponta de lança, como você quiser. É que eu joguei muito futebol de salão. E fui campeão pelo Guarani de Ponta Grossa, futebol de salão, e campeão pelo Grêmio Oeste de juvenil, futebol de campo. Mas tudo isso na faixa dos 10 anos até os 15. Uhum. E daí, quando eu ia entrar no time do Guarani, o treinador me chamou, e daí no mesmo dia me convidaram para trabalhar na Rádio Ponta Grossa, na Rádio Clube Ponta Grossense. E eu olhei aqui e digo, eu vou trabalhar na rádio, é mais emocionante. Estou aí. E muito bem, Augusto Mafuz de blazer aí, meio musgo. É uma homenagem ao Coxa? Não, poderia até ser. O que tem? 115 anos, né? 116. 116 anos do Coxa. E dessa vez não teve aquele baile no Curitibano que gastaram um caminhão de dinheiro em flores. Famosos 100 anos do Curitiba. O Curitiba acabou caindo, né? Como o Atlético no ano do centenário. Foi um desastre, né? Aquele baile foi terrível. Muito bem, meus amigos. Então, fica aquele convite para você que está Até hoje estão pagando as flores. Para você que está nos assistindo, se inscreva aqui no canal do 12 Esportes no YouTube. Deixe a sua curtida, o seu like, compartilhe o programa com todo mundo. Vamos falar muito aí de Coxa, Atlético, Operário. Falar da Série B no contexto geral, a gente vai se aproximando aí das últimas rodadas. Vamos começar então com o Coxa, né, que jogou ontem à noite em Cuiabá, perdeu do Dourado 1-0, um jogo mais uma vez onde faltou força ofensiva pro Coxa, né, Carneiro? E perdeu de pouco, hein? Olha, o Curitiba, ele chegou a empolgar, né, pelas condições demonstradas nas últimas partidas, em que ele se reabilitou. Ele conseguiu incrementar o ataque, os jogadores começaram a acertar o gol, e o técnico Moza ficou mais tranquilo, porque já estava sendo pressionado. A irregularidade técnica dessas equipes na Série B é uma coisa constante. Mas eu esperava mais do Coxa na partida de ontem, até pelo nível técnico do adversário, a maioria muito fraca, né? E o Curitiba, aos 5 minutos, já tomou um gol. Uma bobeira, lá tomou um gol. Depois teve um pênalti desnecessário. Bruno, né? O Bruno Melo fez. Bruno Melo, um pênalti infantil, desnecessário, beirando a irresponsabilidade. Aí o sujeito que havia feito o gol perdeu o pênalti. O Alisson Safira. Chutou a bola lá em Cuiabá. Isso. Aliás, o jogo foi em Cuiabá, ele chutou em Campo Grande. Aí o Curitiba começou a dominar a partida, criar o time muito mais preparado. Mas os atacantes não funcionaram. Muitos gols desperdiçados. E isso deixa o torcedor triste. Porque ao mesmo tempo que ele é líder, vai subir. Não tem como não subir, né? É uma questão de administrar aí a soma de pontos. Mas falta aquele algo mais, né? Então... Mas, ô Carneiro, vem cá. Sempre que o Curitiba não vai bem num jogo, falam que ele decepcionou. Mas não está se exigindo muito do time? Não que se trata de exigir. Não é. Olha que o time do Curitiba mas ele faz uma boa campanha. Ele é líder. Uma boa campanha, então, mas... quando um time é líder e tem condições, a gente sempre espera. A síntese, o Curitiba teria que antecipar a sua subida. Eu acho que assim, se o Curitiba hoje tivesse um atacante que estivesse em boa fase, já teria esses pontos Fernando, que perdeu, né? Fernando, o time do Curitiba é limitado como qualquer outro. É que ele teve um período bom e manteve a regularidade de pontos. Agora, exigir mais do que o Curitiba está fazendo exigir ser fugir da realidade. Mas não se trata de exigir, é uma questão de avaliação.
porque agora tem uma sobrecarga emocional de cobrança no Clássico Atletiba, programado para domingo no estádio Couto Pereira. Porque a torcida do Curitiba só quer a vitória e vai exigir a vitória. E a torcida do Atlético também. Se bem que o Atlético tem um jogo antes com o Avaí, e a situação do Atlético também também não, a do Curitiba é tranquila, a do Atlético é dramática. Sim, e o Mozart não poupou, né, para essa partida contra o Cuiabá. O Alisson tomou um cartão amarelo, titular nos últimos 8 jogos, tá suspenso do Atletiba. Mafuz, o Mozart disse que o clássico aí, pelo contexto todo, né, dos times na Série B, ele tem um gosto especial, né? Claro, vai ser um dos mais importantes dos últimos anos. É evidente que se o Curitiba ganhar o jogo e eventualmente o Atlético não se classificar, vai ficar marcado. Vão atribuir que foi esse jogo. Faz me lembrar o de 1995. Né? Aquele Curitiba precisava ganhar do Atlético e há lendas sobre aquele jogo, e daí deu de 3-0 no Furacão. A gente até perguntou pro Alex aqui, lembra? Exato. Quando ele veio no podcast, sobre essa lenda desse jogo que o Atlético teria entregado pro Curitiba subir. Não, ele foi uma sucessão de erros. Em 1995, o técnico Pepe foi o grande responsável porque ele se equivocou na escalação do time do Atlético. O Atlético não tinha um bom lateral direito, era a única deficiência do time que subiu naquele ano. E, ao mesmo tempo, ele não soube se preocupar com a marcação, principalmente do próprio Alex. O Curitiba tinha um bom time, Alex, Ademir, Pachequinho, é um time que subiu junto com o Atlético, se bem que o Atlético acabou sendo campeão. Mas naquela partida houve muitos equívocos e aquele jogo determinou a queda, não só do técnico. Veja bem, o Atlético subiu, depois que goleou o Central de Caruaru na última rodada, subiu, mas foram dispensados o Pepe e o supervisor, Antônio Clemente. Que eu indiquei para o Atlético. Então, Mas aí veio o Leão, né? eu não lembro mais. Veio o Leão. Teve Leão, Evaristo. Leão ou Evaristo Macedo, uma coisa assim. Uma sucessão. Então, o que acontece? Esse Atletiba vai ter essa carga emocional, né? Infelizmente, dentro de uma segunda divisão. Mas não torna-se mais dramático, nem mais nem menos, em razão da situação. Só complementando, o Atlético estava de ressaca no Atletiba. Ele sim. subiu domingo. Sim. Ele havia subido lá no interior de São Paulo. Não, em Caruaru. Em Caruaru, isso, contra o Central. Gol do Paulo Rinkel, do Zé. Não sei, foi em Caruaru ou teve um jogo antes, depois em São Paulo? Mogi Só foi depois. Mogi Mirim. Mogi Mirim. Mas daí o que aconteceu? Voltou festa, torcida, aeroporto, churrascada, concentração só no dia do jogo. Então foi um oba-oba, essa que é a verdade. Tem que também levar em consideração. Mas foi o jogo que também classificou o Curitiba. O Atlético classificou no domingo e o Curitiba na quarta-feira. O governador Jaime Lerner gostou. O governador Jaime Lerner. Sim, o Jaime Lerner era torcedor do Curitiba, ficava na frente da cabine. O secretário da Fazenda, o Giovanni Jonelli. O Lerner ficava assistindo na frente da cabine? Eu ficava transmitindo o jogo na cabine do estádio do Curitiba. Todos amigos do presidente Mário Celso Petralha. E os meus anunciantes Coxa Branca também. Então ficava lá o dono do Bamirindos, o Luiz Eduardo Vieira. Luiz Eduardo, é isso? Zé do Chapéu. Não é. José Eduardo Vieira também não é. O irmão dele que faleceu no acidente de avião. Esse era o presidente do Bamirindos. Ele era torcedor do Curitiba, ia com os filhos, e ele saía gol do Curitiba, ele olhava para a cabine, e eu vou dizer, ótimo, né? Pois o Bamirindos, meu patrocinador. E daí mais à frente, sentado numa poltrona com o incentivo do Curitiba, o deputado federal Hermes Macedo, que também era meu patrocinador. Aí tinha Jaime Lerner, tinha uma porção de gente. Então era uma festa, e a gente transmitia o jogo no meio dos 5 mil coxas na arquibancada coberta do estádio. Mas era uma festa muito agradável. E era muito bom naquele tempo. A gente convivia com as pessoas. Vocês acham que a possibilidade hoje de a gente subir Atlético e Curitiba, ela é alta, média ou baixa? Alta, muito alto. Curitiba já está. Só um fato muito extraordinário é que pode tirar o Curitiba, mas não acredito que aconteça. Você está confiando que o Atlético vai se recuperar, então?
Vai ser uma barbaridade se o Atlético não subir. Está tudo na mão dele. Ele tem 4 partidas decisivas em casa. Tem. E tem algumas fora Depois que ele tem que se impor. Depois eu né? passo aqui o calendário. E o problema, problema, não é problema, a vantagem, se você for ver a tabela do Goiás, É é dificílimo. muito difícil. Mas não é só o Goiás, né? Mas principalmente o Goiás pode sair hoje do G4, se a Não, o Chapecoense Atlético vencer. não tem desculpa para não se classificar. Além de ser um investimento muito maior do que todo mundo, né? Não, independente disso, já estava praticamente perdido. Se recuperou. Agora só depende dele. Como não vai se classificar? Mas ficou uma com má 4 impressão, jogos né? em casa. Principalmente esse último jogo com o Remo, ficou uma péssima impressão pela instabilidade do time, oportunidades de gol desperdiçadas, desatenção. O time do Atlético deu uma desarrumada. Sim. E tem esse jogo com o Avaí. E para mim, esse é um jogo Calma, a gente já entra nisso aí. fundamental, né? Já entramos nisso. Agora, em relação ao Curitiba, só complementando essa questão, é evidente que o Curitiba vai subir, eu não tenho nenhuma dúvida. E é que ele sofre muito percalços, e os torcedores do Curitiba perguntam pra gente. E o Mafuz respondeu bem, é que o time também não é tudo isso. Sim. Ele está tirando proveito de uma Série B, tecnicamente, sofrível. E de um sistema tático bem montado pelo Muito Moza. bem montado. Só para dizer que não é tudo isso, ou não é nem um pouco do que se imagina, que se for fazer uma projeção, e parece que já estão estudando isso, nos escritórios da Tricorp, já o projeto para o ano que vem. Vai ficar muito pouca gente. Tem que fazer Esse uma time reformulação natural. geral, né? Tem que reformular inteiro. Vamos só Mas passar o calendário o Moser do deve Coxa. continuar como O treinador? Moser vai continuar. Vai. Eu acho que... Como que você vai O demitir o Mozart, cara não, que não. sobe, né? Não, tem que Não. ver também se o Mozart quer continuar. É, Não, eu- mas ele vai continuar. Acho que sim. Ele fez a escolha de vir pra cá, porque Exato. ele quer morar aqui, quer treinar o time do coração dele. Acho que faz todo Mas não sentido é ele por isso, continuar. ele vai continuar. Vai. A direção do Curitiba quer que ele continue. Sim, sem dúvida. Vamos lá, o calendário do Coxa, depois do Atletiba, tem Volta Redonda fora, ó, time que tá brigando para não cair. CRB em casa, CRB tá querendo entrar na briga. Paysandu fora, Paysandu virtualmente rebaixado. Atlético em casa, o Atlético é um time que está brigando para não ser rebaixado, e Amazonas fora, outro que está na briga do Salomão rebaixamento. Soifer diria só barbada. Só barbada, Coxa. Esse é o calendário do Mas Coxa. é um horror essa Série B. Aquele Novo Horizontino, Operário, ontem foi de chorar. Halloween tá chegando, Carneiro. O horror tá aí da Série B. As últimas Nunca rodadas vi. vai Esse ser... Atlético que você fala, meu Deus, ele conseguiu golear o Operário em Ponta Grossa. É. Eu fico pasmo. Já que se citou o Operário perdeu do Novo Horizontino 3-0 num contexto de jogo que teve um pênalti no início do segundo tempo. Estava jogando bem até o momento do pênalti. Para fazer 1-0, e vai lá o Ademilson bate na trave. O Alex falou depois da entrevista coletiva que a orientação dele era pro Bosquilha bater esse Sim, mas o pênalti. Bosquilha é o batedor oficial de pênaltis na equipe do E Fantasma. vai lá, o cara desobedece, Agora, eu não perde. sei se o Alex vai terminar a temporada como técnico do Operário por livre e espontânea vontade, porque o time não responde. E está sendo até um negócio ruim, sob o ponto de vista de imagem dele. Porque está intimamente ligado o nome do treinador à campanha do time. Isso aí você não pode desvincular. E o time do Operário é muito fraco. E pouca gente, e é normal no torcedor, ele não analisa o passado, e analisa só o presente. Então, o eventual fracasso maior do Operário vão atrelar a imagem do Alex. Agora, o Alex fica numa situação muito difícil. Eu acho que ele não sai, porque se ele sair é pior para o Sim, Operário. eu concordo que para a imagem dele também é muito pior se ele sair. Ele completou 20 jogos comandando o Operário. Ele tem 41% de aproveitamento, 6 vitórias, 7 derrotas e 8 empates. Então, o Alex
tem um trabalho aí, o Operário não tá livre, tem 39 pontos, ainda tem uma distância pro Z4, mas precisa fazer uns pontos nessas rodadas que restam para garantir. Senão já entra no rebote. Não, o que é inaceitável para a torcida de Ponta Grossa é o Operário não se impor em casa, como mandante. Eu acho que num campeonato medíocre como esse da Série B, você tem obrigação de ganhar em casa. Não tem explicação você não ganhar os 3 pontos. Sim. Essa é a questão. E são 4 derrotas seguidas, né? Que acabam aí com uma sequência boa. O Operário estava, antes de perder do Atlético, 7 jogos sem derrota. Então vai precisar reinventar o time, voltar a vencer, principalmente em casa, para garantir essa permanência na Série B. E o Atlético, Carneiro Neto? Vai ter a volta do Teran na zaga, e o Julimar é uma opção também de volta. O está suspenso. O Dudu renovou o contrato. Aliás, é interessante e eu tenho que exaltar o presidente Mário Celso Petralha aqui. Ele viu que a turma lá do CT do Caju não estava resolvendo o problema, recorreu ao conselheiro Nadim Andraus, abriu um pouco do seu orgulho de não dá poderes para ninguém. O Nadim foi lá e resolveu o negócio. Cortou quase 60% do que o empresário do jogador estava pedindo. O Nadim Andraus tem muita experiência, né? E, não sei, ele participou dessa negociação, ele devia estar na faixa de Gaza lá, a pedido do Trump, e negociando também. Mas o Nadim é muito amigo nosso. Mas o Atlético, eu diria que virou uma interrogação, em razão desses últimos 2 resultados negativos. O 3-0 para o Atlético Goianiense e o 2-1 para o Remo, né? É inaceitável. Pela campanha que ele vinha fazendo, pela postura do time. Então ele virou uma interrogação. Ele pega o Avaí e tem o Atlético. O Atlético vai resolver a vida dele nessa semana. O vai ou não vai? O jogo contra o Avaí acaba virando um jogo eliminatório para o Atlético? Ou uma Mas evidente. Embora não se admita outra coisa a não ser uma vitória. Não só pela necessidade que o Atlético tem, mas principalmente pela fragilidade do adversário. O Avaí não é páreo para o Atlético dentro da Baixada, não deve ser páreo em qualquer circunstância. E tem Agora, eu tenho medo do treinador. Muito boa gente, é um motivador, mas a desculpa, e era um argumento que nós também oferecíamos para ele, justificar um período de fracassos, de que demorou-se para contratar, não contrataram jogadores fundamentais por meio campo. Tudo isso está superado, porque o treinador ele é obrigado a buscar no sistema tático, a armar uma ordem de jogo para compensar deficiências do plantel. Nenhum time em qualquer divisão, em qualquer lugar do mundo, tem 11 jogadores definitivos, absolutos. Sempre tem uma deficiência que o técnico tenta compensar. E o treinador não conseguiu nessas 2 últimas. Então vamos ver agora contra o Avaí. E agora, com o contrato renovado, o Dudu vai ser titular, Carneiro? Tem que ser, esperamos que sim. O problema do Atlético é o elenco, né? Os jogadores tecnicamente muito fracos. Tal de Fernando, por exemplo, substituiu o Esquivel. Não está em condições. Foi mal demais. Né? O meio de campo do Atlético não cria nada sem o Dudu. E aí sim o Odair Helma errou em não colocá-lo como titular. Tanto que ele entrou e fez o gol na última partida. Mas é problemática a situação. Tem que entrar o Julimar no lugar do Mendonça, viu? Ou Luiz Fernando. Os dois não podem jogar juntos. Sim. E tem a questão do Viveiros aí, que tá pendurado, pode ficar fora do Atletiba, né? Ele gosta de um cartão amarelo. Ele dá muito combate, né? Vai muito na força. E reclama demais. Pô, mas seria uma perda gigantesca se o Viveiros ficasse fora do Atletiba, né? Sim, mas o Atlético tem que ir passo a passo. Ele tem que ganhar do tal do Avaí. Ele não pode agora ficar preocupado com o Atletiba antes do Avaí. Passou pelo Avaí, independente do Viveiros, evidentemente. Se o Viveiros não puder jogar o Atlético, vai agora jogar o Julimar,
Allan Kardec. Enfim, veja o elenco do Atlético. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar os acontecimentos. Bom, o calendário do Atlético aqui, depois do Atletiba. Vamos lá. Tem o Avaí, então, Coxa. Depois tem Amazonas em casa. Goiás fora. Volta Redonda em casa. Ferroviária fora e América em casa. São os 3 últimos jogos aí contra times lá embaixo, né? E que são obrigação de vencer. Então, esse é o calendário do Atlético aí. Me chamou a atenção a Ferroviária fora, a penúltima. Penúltima rodada. Se a Ferroviária estiver classificada, vai ser bom o Atlético. Tem que torcer para a Ferroviária conseguir fazer o trabalho. Por outros motivos. Vamos lá, a Série B. Eu acho interessante aqui, essas últimas rodadas está cheia de confrontos diretos, que vai afetar todo o desenvolvimento dessa tabela. Na rodada 33, que é a próxima, tem Goiás e Chapecoense, depois vai ter Cuiabá e Remo, vai ter Criciúma e Goiás. Olha como o Goiás tá complicada a vida do Goiás. Tem Curitiba e CRB, que ainda não é um grande confronto direto, mas pode vir a ser, dependendo do desempenho do CRB. Tem Goiás e Atlético, tem Remo e Chapecoense, tem Cuiabá e Goiás, Novo Horizontino e Remo. Por isso que o Atlético depende só dele. Tem Goiás e Novo Horizontino, tem Cuiabá e Criciúma e tem Remo e Goiás. O Remo tem o Goiás tem 3, 4, 5 confrontos diretos nessas últimas 6 rodadas. E você assiste todos esses jogos? Não, Não? eu não assisto todos os jogos. Né? Não tem como. Eu só vejo os jogos dos nossos times. Operário, Atlético e Curitiba. Ontem até, antes do Coxa, teve um tal de Atlético e Goiás. Esse eu assisti. Eu assisti 3 minutos, paguei todos os meus pecados e mudei de canal. Fui ver o Napoleão na Band. Muito bem, meus amigos. Eu tinha prometido umas perguntas aí de leitores. Mas antes das perguntas, eu posso... Claro, fique à vontade. O programa Veja bem, não é um assunto esportivo, mas é um assunto que interessa a comunidade de Curitiba, a sociedade de Curitiba, porque é um universo muito grande de pessoas, 30 mil sócios. Agora, dia 19, nós vamos ter a eleição do Curitibano, do Clube Curitibano. E está tendo uma guerra, não precisa isso. Não precisa ter nenhuma distensão dentro do Clube Curitibano, porque a opção é muito clara e não corre nenhum risco de sucesso, que é a chapa do Joel Neto e do Baggio. Entende? Não faço crítica a nenhuma das outras duas, mas o curitibano ele praticou alguns excessos nos últimos anos e precisa corrigi-los. E aí só quem tem o sangue de sócio do curitibano, que vive o curitibano, como o Joel e o Baggio. Joel Macedo, se fala. Joel Macedo. E o outro candidato é o Noronha. É o Noronha. Ambos são meus amigos, eu não sou associado. Não sou associado de clube nenhum. Eu sou Groucho Marx. Não entro em clube que me aceita como sócio. Mas eu fui do Santa Mônica o tempo que o Joffre era o presidente para jogar futebol no Santa Mônica e no Círculo Militar, porque eu morava ali no bairro. Existe uma lenda, eu ia tocar nesse assunto quando fosse conversar sobre o Clube Curitibano. Existe uma lenda que o Joffre tinha o projeto de fazer uma fusão de Santa Mônica, Curitibano e Atlético? Isso é um pouco de lenda, mas acontece que o Joffre Cabral foi presidente do Curitibano, ele que construiu essa sede atual na Getúlio Vargas. A sede do Curitibano era na Rua Barão com Rua 15 de Novembro, que eu conheci. Cheguei até em bailes lá. E o Joffre depois criou Santa Mônica Clube de Campo, que foi um sucesso até hoje. E daí assumiu o Atlético Paranaense. Então, eu tenho a impressão, Mafus, agora meio sem medo de errar, eu acho que a fusão real era Santa Mônica e Atlético, não o Clube Curitibano. O Clube Curitibano é um clube centenário, muito tradicional. Aliás, o meu bisavô foi um dos fundadores e eu não fui sócio, a família perdeu o título no meio do caminho. Mas é muito interessante essa eleição, porque o Clube Curitibano é maravilhoso.
quadro associativo, o que ele oferece, e realmente 2 personagens interessantes. Muito bem. História, né? O Carneiro aqui é um privilégio estar com o Carneiro Neto, né? Né, Carneiro? Ó, pergunta aqui do Fabiano Berdac. A gente falou um pouquinho do Flamengo e Atlético em 83 e ele perguntou aqui se aconteceu alguma coisa no intervalo daquele jogo. No 2-0, tava 2-0 pro Atlético no intervalo. Aconteceu... Não, mas não é o que ele está querendo falar. Tá. Que houve um acerto. Não. O fato que aconteceu. Mas não sei se ele está querendo dizer isso. Não, mas é isso que ele quer dizer. Isso que ele quer dizer. Um dos volantes do Atlético, meia do Atlético, era Jorge Luiz. Morreu recentemente. Jorge Luiz Brochato. E naquele jogo, o Hélio Lino Alves... e Nivaldo eram os meias. Exato. E naquele jogo, o Hélio Alves entendeu que deveria jogar só o Det. E deixou o Jorge Luiz de fora, inclusive, da relação de banco. Começou o jogo, eu estou trabalhando, Rádio Independência, 83, não me lembro, Rádio Independência, 1983, Jorge Luiz aparece e fica comigo no meio, atrás do gol. O Atlético ficou no gol onde fica o time visitante. Ele não ficava do lado do gol em que fica o Curitiba. E no intervalo, quando terminou o primeiro tempo, o Hélio Alves estava saindo e já foi falando pro Washington, vamos recuar. O Jorge Luiz desceu no vestiário e interrompeu a preleção do Hélio Alves e disse, não vamos recuar. Ele quis intervir, porque eles vão recuar. Eles vêm com medo de tomar o terceiro gol. Sim, tinha sido 3-0 no primeiro jogo do Flamengo. E foi o que aconteceu. O Atlético ficou atrás, o Flamengo ficou atrás e nada aconteceu. Essa briga entre o Jorge Luiz e o Hélio Alves, hoje os 2 saudosos. Muito bem, o Mafuz também é... É que eu era repórter. Aí, ó. Eu era repórter na época que cobriu o Atlético. Tá com a memória afiada também, né, Carneiro? Não é só você. Não, é que o Mafuz, ele era informante ou intrigante? Como perguntou o Armando Nogueira, né? Quando ele jogou o Mickey contra o Gerson contra o Mickey, no vestiário do Fluminense. O Gerson lá deu um cascudo no Mickey. Não era repórter, volante? Aí o Armando Nogueira escreveu no Jornal do Brasil. Augusto Mafuz, informante ou intrigante? Mas ele tem razão. Esse jogo o Hélio Alves não foi feliz. O Atlético perdeu a chance do 3-0 com o capitão. Isso é histórico. No primeiro tempo. Jogava pro Washington, entrava com bola e tudo. O Atlético deu um banho no Flamengo. O Flamengo era campeão mundial. Sim. Então foi um jogo histórico, mas ele não teve nada assim, não. Nada. Circunstâncias normais do futebol. De jogo. Muito bem, meus amigos. Então encerramos aqui mais essa edição, de número 101. Também desse aí que quando terminou, porque o jogo coincidiu com o fim do mandato do Naireves Moura. E disse que ele... Aí perguntaram para ele, cadê o dinheiro da renda? Ele disse, eu tinha um crédito aqui, levei tudo para casa. Eu recebi aqui uma mensagem aqui... O Valmor Zíbel conta bem essa história. Perguntando do pênalti no Zico no primeiro jogo. Não foi o pênalti. Foi mal caracterizado pela arbitragem. E não foi o Agomar Martins, foi o Rosa Martins que apitou o jogo. Martins, Não é o Agomar, é um outro, é um gaúcho também. Eu transmiti esse jogo no Maracanã. Se tivesse VAR, tinha mudado. Tinha mudado, era só 2-0. Só que o Atlético jogou muito desfalcado no Maracanã. Sem a zaga titular. Sem o Assis. Ele jogou uns meninos entraram, Flávio muito Pescoço bons. E Oliveira. Então foram circunstâncias de uma semifinal, imagine. O Atlético poderia ter chegado na final antes do Curitiba, em 83. Mas é o futebol. O futebol é jogado, né? E a rádio é falada. Muito bem. Então é isso. Semana que vem a gente está de volta aqui no Carneiro e Mafuz. Tchau, tchau.